Chegamos ao nosso terceiro vídeo sobre metabolismo energético. Nós vimos nos dois vídeos anteriores o processo de glicólise, que é o processo de quebra da glicose aí, pessoal, em dois ácidos pirúvicos, e vimos que o que acontece com os ácidos pirúvicos em condições anaeróbias? Ele parte para os processos de fermentação. Daí nós aprendemos no vídeo anterior um modelo de fermentação que é a chamada, né, fermentação alcoólica. Vamos ver o que acontece com os ácidos pirúvicos se o processo de fermentação for exatamente, gente, a fermentação do tipo lática. Ah, Lázaro, quando é que nós vamos ter uma fermentação lática em vez de uma fermentação do tipo alcoólica, tá? Lembrando a vocês que nós aprendemos que a fermentação, qual é o intuito da fermentação? É reoxidar o NAD. E por que os NADs precisam ser reoxidados após o fim de um processo de metabolismo oxidativo? Porque ele é aceptor apenas intermediário de elétrons. Se ele, NAD, é apenas um aceptor intermediário, ao fim de todo o processo oxidativo, tem de ter o aceptor final. Nas respirações celulares, quem vai ser o aceptor final? Se ela for aeróbia, o oxigênio. Então o oxigênio é o aceptor final de todo o processo de respiração celular aeróbio. Mas como as fermentações são eventos anaeróbios, nós temos que ter um outro aceptor. Lá na fermentação alcoólica, o que você viu? Os ácidos pirúvicos provenientes da glicólise, eles são descarboxilados. E a descarboxilação dos ácidos pirúvicos produzem um aldeído chamado de etanal. O etanal é que fará o papel de aceptor final, de agente oxidante para que o NAD se oxide. Aí por isso que lá produz álcool, produz etanol, produz álcool etílico. Mas no processo de fermentação lática isso não vai acontecer. Olha só, os ácidos pirúvicos, C3H4O3. Lázaro, de onde é que vem esse ácido pirúvico que vai ser utilizado aqui no processo de fermentação lática? Ora, vem da glicólise. Ele é o produto da etapa de glicólise, que são 10 reações de quebra da glicose. Esse ácido pirúvico, ele não vai sofrer descarboxilação, gente, como acontece na fermentação alcoólica. Ele já reage com o próprio quê? NAD. Então ele já vai reagir com o próprio NAD, de modo que o NAD vai se oxidar. Por que o NAD se oxida? Porque ele doa os elétrons e os hidrogênios para o ácido pirúvico. Então quando o NAD doa os elétrons e os hidrogênios para o ácido pirúvico, olha o produto. C3H6O3. Quem é C3H6O3? Ácido lático. Ácido lático, ou se você preferir, ó, chame de lactato. Professor, o que é o ácido lático ou lactato? Nada mais que a capacidade de redução do ácido pirúvico. Então o ácido pirúvico, ó, ao aceptar os elétrons e os hidrogênios do NAD, ele se reduz a ácido lático. Então, aqui você tem um processo de redução do ácido pirúvico a ácido lático. Se sobrou, vamos dizer assim, ó, né, saldou matéria orgânica da quebra da glicose, é a prova de que a glicose não foi quebrada o quê, gente? Totalmente, perfeito. Daí, os processos fermentativos são processos de rendimentos mais baixos. Por que os processos de fermentação eles têm rendimentos mais baixos? Porque você não tem a quebra total da glicose. Qual é que vai ser, gente, por favor, o papel do ácido pirúvico na fermentação lática? O ácido pirúvico, ele vai ser o aceptor final de elétrons e hidrogênios. Então ele é o aceptor final de elétrons e hidrogênios no processo de fermentação do tipo lática. Qual o intuito da fermentação que nós já aprendemos? Fazer com que o NAD se oxide, ó. Então o NAD vai se oxidar. Então, na fermentação alcoólica,
o que acontecia com os ácidos pirúvicos provenientes da glicólise? Descarboxilava, produzia CO2 e o ácido lático, o etanol, né, que é o aldeído, se reduzia a álcool. Aqui não, ó. Aqui o próprio ácido pirúvico já vai se reduzir a ácido lático. E aí o ácido lático é o produto das fermentações láticas. NAD se oxida e o ácido pirúvico se reduz. Ah, professor, o que vai determinar se após uma glicólise o processo anaeróbio de fermentação vai ser lático ou alcoólico? Ora, gente, quem o faz? Obviamente que um organismo, né, um micro-organismo ou uma célula que faz fermentação alcoólica, ela não faz lática, tá? Então, cada tipo de metabolismo é diferente. Quem executa esse tipo de metabolismo aqui, ó? Quem faz esse metabolismo aqui? Bactérias. Professor, que grupo de bactérias? Bactérias do gênero Lactobacillus. Então, os lactobacilos realizam exatamente esse tipo de processo aqui, ó. Todo lactobacilo faz isso aqui, tá bom? Os lactobacilos, bactérias anaeróbias que fazem processo de fermentação lática. Professor, somente os lactobacilos? Não, né, gente? Nós também fazemos isso. Esse é o metabolismo anaeróbio que as nossas células realizam. Então, todas as vezes que você coloca sua célula muscular em condições anaeróbias, qual é o tipo de fermentação que ela vai fazer? Lática. Então, a fermentação que acontece exatamente nas nossas células, né, anaeróbias, quando em condições anaeróbias, células musculares, é a fermentação lática. Então, você pode colocar aqui, ó, músculos. Certo? Músculos. Vamos entender uma coisa importante? Vamos lá? Olha só. Qual é a indústria que, sabendo da atividade metabólica, tá certo? Que uma bactéria realiza ao fazer fermentação lática, qual é a indústria que se utiliza desse processo aqui? A indústria dos laticínios. Leite. Leite tem ou não tem carboidrato? Claro que sim. O leite é o tipo, pessoal, de alimento que contém a mais rica composição nutricional. Ele tem carboidrato, ele tem lipídio, ele tem proteína, certo? Então, quando você pega o leite tem carboidrato. Que é um carboidrato do leite? Lactose. Então, na verdade, o leite é uma fonte de carboidrato para a bactéria. Se eu coloco um leite na presença de lactobacilos e crio um ambiente anaeróbio, o que os lactobacilos vão fazer? Pegar o carboidrato do leite, glicolizar. Após a bactéria promover a glicólise do carboidrato do leite, qual é o produto? Ácidos pirúvicos. O que a bactéria faz com os ácidos pirúvicos? Reduz a ácido lático. Aí vai produzir ácido lático. Nesse processo, libera íons H+. E no meio onde os H+ concentra, o pH diminui. Então vai gerar o quê? Acidose láctea. Certo? Acidose láctea. Professor, repete. Vamos lá? Quando a bactéria, em meio anaeróbio, executa o processo de fermentação do carboidrato contido no leite, ela gera ácido lático. Mas junto com esse procedimento de produção de ácido lático, produz também íons H+, que concentra-se no ambiente, baixando o pH. Gera acidose láctea. Ah, professor, qual a consequência disso? Quando o pH do leite baixa, que gera acidose láctea, a proteína do leite e os lipídios do leite precipitam. Quando a proteína e o lipídio do leite precipitam, o que é que fica em cima? Só o soro. Entendeu? Se eu tirar o soro, ó, proteína e lipídio do leite, quando ocorre a fermentação, devido à acidose, a proteína e o lipídio precipita. Aí fica o soro em cima. Se eu tirar o soro, o que é que fica embaixo? É o que a gente chama de coalho. O precipitado é chamado de coalho. O que é o famoso coalho? O coalho nada mais é do que proteína e lipídio precipitado por acidose láctea. O que a galera faz com esse coalho? Você pode botar um açúcarzinho, ó. Você botar um açúcarzinho, coalhada. O interior faz muito isso, né? O que você faz bastante no interior? Põe o leite para fermentar,
O leite, quando fermenta, gera acidose láctea, a proteína do leite e o lipídio precipita, tira o soro, fica o coalho. Bota um açúcarzinho por cima, coalhada. A pessoa não gosta de coalhada. Pois tudo bem, pode fazer o seguinte, pega o coalho que precipitou e prensa. Quando você prensa o coalho, queijo, famoso queijo coalho. O detalhe é que para se produzir 1 quilo de queijo coalho, é preciso fermentar de 8 a 10 litros de leite. Lázaro, por que tanto assim? Porque para eu ter proteína suficiente e lipídio suficiente precipitado para prensado gerar 1 quilo de queijo, eu tenho que fermentar 8 a 10 litros de leite. Se a vaca, né, tiver um leite de maior qualidade proteica, de maior riqueza proteica, muitas vezes com 8 litros de leite já é possível se produzir 1 quilo de queijo. Mas às vezes a vaca não tem aquele leite de teor nutricional tão bom, aí você vai precisar de 10 litros de leite para, quando precipitado a proteína e o lipídio, fornecer 1 quilo de queijo. Então, basicamente, pessoal, o que é um queijo? Queijo é proteína e lipídio proveniente do leite quando precipitado, devido ao processo de acidose láctea concorrente ao processo de fermentação. Tá? O que é que vai diferenciar, então, basicamente, um queijo do outro? A fonte, porque nem todo leite utilizado no processo de fermentação para a produção do queijo é o mesmo leite, né? Então isso vai modificar o tipo de leite, e isso intensifica, logicamente, o teor proteico e o teor lipídico. Os queijos mais brancos, eles são de maior valor proteico e de menor valores lipídicos, mais saudáveis. Os queijos mais amarelos são queijos muito mais lipídicos e menos proteicos. Evidentemente que esses são menos saudáveis. Não estamos aqui falando de sabor, né? Há queijos amarelos que eles são profundamente saborosos. Gordura gera sabor, ésteres, né? Mas os queijos brancos, eles são muito mais saudáveis porque eles têm maior teor proteico. Professor, e no músculo? No músculo é a mesma coisa. Vamos dizer que você é uma pessoa que não está preparada para um determinado tipo de exercício, você não é tão condicionado, mas você é teimoso. Aí você diz, não, eu vou lá, eu vou. É aquele cara que vai para a academia a primeira vez, né, empolgado, para bater a foto, publicar aí nos seus stories e dizer tá pago, né? Aí ele vai empolgado lá para a academia e malha e tal. O que acontece é o seguinte, todas as vezes que por algum motivo eu coloco o meu músculo para trabalhar em condições de anaerobiose, falta de oxigênio, ele não vai respirar. Então o que ele vai fazer? Ele vai fermentar. E qual é o modelo de fermentação que acontece nas células musculares? Lática. Então, como nós vamos realizar a fermentação lática no músculo, qual o resultado? Ácido lático. Detalhe é que nesse processo liberam íons H+, como nós acabamos de mencionar. E esses íons H+, concentra. E concentrando, baixa o pH. O que é que gera também no músculo? Acidose muscular. Essa acidose no músculo, decorrente da diminuição do pH pelo acúmulo de H+, proveniente do processo de fermentação lática, é o que gera dor e fadiga. Cuidado para nós não confundirmos dor e fadiga no músculo, que é um desconforto associado à acidose muscular, com cãibra. Cãibra não é acúmulo de ácido lático. A cãibra está associada a quê? A uma estabilização do complexo actina-miosina. As actinas e as miosinas, você sabe que são os microfilamentos proteicos motores de contração. Para que o músculo contraia, a actina tem que deslizar sobre a miosina. Em algumas circunstâncias, nós podemos ter a estabilização desse complexo. E quando a actina e a miosina estabilizam o complexo, você sente o quê? A cãibra. A cãibra está associada a vários outros possíveis fatores, mas não a acidose muscular. A acidose, decorrente do processo anaeróbio de fermentação lática, pelo acúmulo de H+, e pelas microlesões. Por que microlesões? Se você faz um exercício físico, né, todo professor costuma dizer, professor de academia, diz assim, olha, o exercício não tem que ser tão confortável.
Porque se o exercício físico não for um pouco desconfortável, ele não provoca as micro lesões no músculo necessárias para a liberação dos fatores de crescimento que vão estimular o processo de hipertrofia do músculo. Por isso que para que uma atividade física, um exercício, ele possa trazer resultados, ele não pode ser tão confortável. Porque ele tem que gerar as possíveis micro lesões necessárias para o disparo do processo de hipertrofia. É o que a gente chama no pain, no gain, né? No pain, no gain, né? Aquela hashtag que todo mundo utiliza aí nas academias. Pois bem, esmaga que cresce, né? É exatamente isso. Então, a dor e a fadiga do músculo, em grande parte decorrente do esforço físico excessivo, está associado às microlesões, à acidose lática decorrente do processo anaeróbio de atividade. Perfeito? Então, para você não confundir aí com a situação que a gente muitas vezes diz, o acúmulo de ácido lático vai dar cãibra. Não, não é isso. É que normalmente também, as pessoas quando estão no esforço físico já excessivo, lá no finalzinho ela vai sentir cãibra. Mas a cãibra não é por fato disso aqui. É porque os microfilamentos de actina e miosina vão começar a estabilizar, já porque as reservas glicogênicas estão chegando no limite final. Então aí não consegue mais executar o processo. Tudo bem? Então, quando é que o indivíduo faz fermentação lática? É o micro-organismo que faz isso, é a bactéria. Então, gente, pergunto a vocês, o que diferencia uma fermentação lática de uma fermentação alcoólica? É a glicólise? Não, porque a glicólise é a mesma. Ela vai acontecer tanto nos dois processos, para os dois processos, como também para a respiração. Posso dizer que a diferença é o saldo energético? Também não, porque o saldo energético, independente de qualquer processo fermentativo, é o da glicólise. São os dois ATPs. Então, o que é que vai diferenciar um processo de fermentação lática do alcoólico? Quem faz, o organismo que a realiza, e se muda o organismo, muda o processo. Porque aí muda o aceptor. Então, muda os aceptores finais, muda os produtos. Quem é o produto de toda a fermentação lática? Ácido lático. Motivo? O aceptor final é o ácido pirúvico. Na fermentação alcoólica, álcool CO2. Motivo? O aceptor final é o etanol. E para ter etanol, eu tenho que primeiro descarboxilar o ácido pirúvico. Quem realiza os dois processos? Aqui, bactérias, lactobacilos e os nossos músculos. Lá, as leveduras, fungos unicelulares. E, naturalmente, os dois processos ocorrem por necessidade de reoxidar o NAD. Gente, Consegui fazer com que você entendesse a importância dos dois processos de fermentação? Você entendeu a glicólise? Esse nosso módulo, ele buscava só essa primeira parte, tudo bem? Só essa primeira parte. O que você vai fazer agora? Nós vamos para os exercícios de aprendizagem. Após os exercícios de aprendizagem, você vai resolver todos os exercícios de fixação que envolvem somente isso aqui. Somente essas nossas 3 aulas. No módulo seguinte, nós vamos ver o que acontece com o ácido pirúvico em condições aeróbias. Aí nós vamos ver a oxidação do ácido pirúvico, veremos o ciclo de Krebs e vamos estudar a cadeia respiratória. Mas isso é no próximo módulo. Mas antes de você ir para o próximo módulo, vai para os exercícios de aprendizagem, faz teu resumo teórico e resolve todos os exercícios de fixação. Tranquilo? Um forte abraço desse amigo de vocês, professor Lázaro Henrique, e a gente se encontra nos nossos próximos vídeos.